Tá testado. Tudo bem, pessoal? Graça e a paz do Senhor para todos vocês que estão mais uma vez no canal Meditando na Graça. Estou aqui com a nossa caneca do café Meditando na Graça aqui, né? Caneca essa para você tomar seu café, tomar sua água. Olha que linda que ela ficou, pessoal, certo? Olha só. Pessoal, então, para nós começar bem o nosso Amanhecendo na Graça, eu convido vocês para nós fazer uma oração, certo? Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esse momento que estamos reunidos para meditar na tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a ti porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Somos gratos a ti porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, vá de encontro com cada vida que está aqui nesse canal, com cada vida que está aqui, Senhor, amanhecendo na graça. Que a tua graça possa alcançá-los. Que o teu amor, Senhor, possa alcançá-los. Senhor, se uma vida for alcançada, nós já temos, Senhor, como que bem feito esse trabalho, Senhor. Como bem concluído esse trabalho. Nós sabemos que por sua infinita misericórdia, nós alcançaremos muito mais. Abençoa, Senhor, aquele que está indo para a escola, aquela pessoa que está se levantando, aos queridos irmãos que estão no trabalho, indo ao trabalho, retornando ao trabalho, aos que estão no carro, aos que estão em casa, aos que estão no hospital, aos que estão presos, aonde essa mensagem estiver, Senhor, que ela possa ser alcançada por terra fértil, Senhor, e que possa produzir e que possa multiplicar. Dá a tua graça, abençoa cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Tudo bem com vocês? Alegria estar aqui hoje no nosso oitavo, pessoal, oitavo Meditando na Graça, quando passamos dos 27.300 inscritos. Para nós é motivo de muita alegria saber que nós chegamos a este nível, né? Sabemos que é a graça do Senhor, porque nós nem entendemos muito de YouTube, né? Então, pessoal, muito obrigado para você que está aqui conosco. Então, chegamos ao nosso oitavo Amanhecendo na Graça. Tenho certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos dirigido. Hoje nós temos um convidado especial para a palavra, ele já vai começar a falar. É o Vitor, ele está aqui comigo hoje e vai trazer uma palavra abençoada para o seu coração. O Vitor é o meu filho, né? O meu filho primogênito, é um menino abençoado. Deus tem usado ele na ministração da palavra. Eu sou grato a Deus pela minha família, sou grato a Deus por todos os meus amigos, todas as pessoas que me rodeiam, pelo meu trabalho. E nós começamos esse projeto, irmãos. E, sinceramente, quando começamos, eu nem acreditava que nós passaria dos 1.000 inscritos, porque é uma coisa bem complicada, né? Nós alcançar vidas assim é difícil, não é fácil, né? Mas quando nós persistimos, insistimos e não desistimos, né? Deus, por a sua infinita misericórdia, nos abençoou. Estamos aqui hoje para meditar na palavra de Deus, para meditar na graça, para falar com você. Se tiver alguém ao vivo aí, pode dizer de onde você é, mandar seu comentário aqui no canal. Para nós será uma grande alegria ter você aqui, né? Saber de onde você está falando, pessoal que é de fora aí, de outros países. Esses dias tive uma participação
de uma irmã de Portugal. Acho que foi no segundo Amanhecendo na Graça. E ela estava em Portugal, ou melhor, na África. Ela falava português, mas ela estava na África. E foi uma bênção, né? Bah, a gente ficou até emocionado, porque imagina, nós ter brasileiros já não dá fácil. E quando sabemos que nós alcançamos a África, eu fiquei muito feliz mesmo. Essa caneca ficou muito linda, né, pessoal? Olha só que qualidade de caneca. Então já vou sair aqui, vou dar o espaço para o Victor aqui, ele vai estar trazendo a palavra de Deus. Amém, pessoal? Bom dia, pessoal do canal Meditando na Graça. Aqui é o Victor, eu sou filho do Tarsis. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16 e versículo 1, que diz assim: No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Deus e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro. Agora anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os seus comandantes contra as cidades de Israel. Feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades, armazéns de Naftali. Ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Geba e Mispa. Nesse tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Por que confiaste ao rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, e desde agora haverá guerras contra ti. Então, pessoal, o que eu aprendo com essa palavra? Bom, Asa, a palavra de Deus diz que Asa, no seu reinado, nos primeiros anos do seu reinado, ele teve ele teve ele teve um rei etíope contra ele. No capítulo 14 vai nos dizer que Zerá, o rei etíope, foi contra Asa com 1 milhão de homens e 300 cavalos. E Asa ele tinha um exército do tamanho de 380.000 homens, o seu exército completo, contando com os descendentes de Benjamim. E então Asa ele busca a Deus nesse primeiro momento. E Deus dá vitória contra os etíopes. Quando Deus dá vitória para os etíopes, para Asa, sobre os etíopes, Deus ele derrota o exército inteiro dos etíopes. Ele os destroça. A Bíblia nos diz que ele destroça os etíopes. E ele dá vitória ao rei Asa, porque o rei Asa, ele buscou primeiro a Deus do que qualquer outra coisa. Ele buscou a ajuda de Deus, diferente do seu pai, que tinha feito alianças com reis sírios que eram ímpios, e isso desagradava muito a Deus quando seus servos iam primeiramente buscar homens do que a Deus, né? E então Asa, ele fez muito bem nessa parte, ele buscou a Deus, buscou a ajuda de Deus. Mas daí
lá no capítulo 16, a palavra de Deus diz que mais uma vez um grande exército foi contra Asa. E esse exército era o exército de Israel. Mas o que que acontece, Victor? Por que que o exército de Israel se levantou contra o exército de Judá? Bom, naquela época, Judá e Israel estavam divididos. Judá era o reino em que haviam os levitas, que haviam ficado a tribo de Benjamim, os levitas, e Israel era a tribo que havia ficado a cidade de Jerusalém. Por isso que sempre havia uma rixa entre Jerusalém e Samaria, por exemplo, porque Jerusalém era a capital de Israel e Samaria era a capital de Judá, que era a capital do reino de Judá, né? E então, hã, Baasa, rei de Israel, se levantou contra Judá e houve e ia haver uma guerra contra Israel, Judá e Israel. As 2 tribos, filhas de Abraão, os 2 reinos, cujas tribos eram descendentes de Abraão, estavam agora em guerra. Só que havia uma diferença nisso, que Baasa era um rei que agora ele era ímpio, que agora ele não buscava mais a Deus, que agora ele era um rei onde a nação era escolhida por Deus, mas um rei ímpio, um rei que buscava, que oferecia holocaustos a bezerros de ouro, por exemplo, né. E então, Asa, ele vai lá e ele pega e ele se esquece de Deus nesse momento. E aí ele vai lembrar: "Bah, mas meu pai, ele fez aliança com os sírios, então eu vou lá e vou fazer uma aliança com os sírios também. Vou lá e vou pedir para os sírios quebrarem a aliança que eles têm com Israel e eles vão me defender". O que aconteceu? Que Israel estava cercando Judá com os seus homens, e aí, Asa, ele pegou todas as os tesouros do templo que ele tinha. Ele pegou os tesouros do templo, ele enviou ao rei sírio, Sisag. E então ele diz: "Ó Sisag, pega e vem me salvar. Vem me ajudar, Sisag. Vem cá e salva a minha terra". Então Sisag foi. E o que que eu aprendo agora com essa palavra, com todo esse contexto, né? Bom, primeiramente, que nós devemos ser fiéis a Deus, ser tementes a Deus, que nós devemos buscar sempre a Deus acima de todas as coisas, que não há problema que Deus não possa resolver. Asa ele tinha primeiramente os etíopes com um exército 3 vezes maior que o dele, e a Bíblia diz que Deus destroçou os etíopes, que Deus ele foi muito forte contra os etíopes, que Deus derrotou os etíopes. E então e então, agora o que que eu aprendo, Vitor? Que você ter uma vez, que você ter em um dia um compromisso de estar em relacionamento com Deus, de você orar um dia, ler a Bíblia um dia, não significa que amanhã você não vai cair em pecado, que hoje você não vai cair em pecado. Entende que Asa, ele fez muito bem primeiramente, ele buscou a Deus, mas em segundo em uma segunda oportunidade, Asa ele vai fazer aquilo que ele aprendeu com seu pai. Ele vai lá e ele busca um rei ímpio. E então chega Anani, que era um profeta, digamos assim, a Bíblia diz que ele era um vidente, né. Naquela época ainda, tinha umas umas intempéries ali para identificar como vidente, como profeta, né. Então veio o vidente Anani e disse a Asa: "Não foi Deus quem derrotou os etíopes?" Ele diz mais ou menos assim: "Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito com ele." Entenda que Deus, ele está todos os momentos conosco, mas Deus, ele olha só que interessante essa palavra,
pois os olhos do Senhor passam por toda a terra. O que que eu aprendo com isso? Que Deus, ele vê todas as coisas, e a Bíblia é muito clara sobre isso, que Deus é onipresente, onisciente, ele tem conhecimento de tudo e de todos. Ele conhece a cada um, mas para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Outras versões vão dizer que para pessoas que têm um coração que estão sempre confiando em Deus, para aqueles que confiam nele. Então, Asa, ele deixou de confiar em Deus. E o que que Asa fez? Ele foi lá e fez algo que o seu pai havia feito. Ele foi lá e e ele diz ele diz ao rei Sisag: "Vem me ajudar". E o que que eu aprendo com isso? Que desde aquele tempo existia herança espiritual, que havia heranças deixadas de pais para filhos. Sabe o que que talvez você não tenha percebido? Que muitas vezes alguns erros e algumas coisas boas também que você faz, foi algo que os seus pais te ensinaram, foi algo que os seus pais deixaram para você. E naquele momento, aquilo que o pai de Asa tinha feito, não era um bom exemplo para ele. Entenda que Asa, ele tinha sido um rei muito bom até este momento, que Asa, ele tinha sido muito um rei justo, um rei fiel até este momento. E então o que nós aprendemos com isso? Que desde aquele tempo as heranças espirituais existem. E hoje eu estou te trazendo um convite aqui para que nós venhamos identificar as heranças espirituais malignas deixadas por nossos pais, que nós devemos hoje tomar posição diante de Deus e dizer: Deus, hoje eu quebro tudo o que for de mal deixado dos meus pais. Eu não sei se talvez você teve um pai presente ou não. Eu não sei se o teu pai foi um bom marido, se teu pai foi um bom pai, se teu pai foi um bom chefe, um bom empregado, se teu pai foi um servo de Deus, um filho de Deus. Mas hoje eu estou te convidando a olhar para o nosso Pai do céu, que é o melhor pai, que é o melhor exemplo. Entenda que o teu pai da terra, ele vai errar contigo, mas que o Pai do céu, ele é perfeito. E a palavra de Deus diz que que ele nos ama, que ele está pronto, que ele ama aqueles que buscam ter um relacionamento com ele, né. Mas também o que eu aprendo? Bom, Asa, ele pegou os tesouros do templo e ofereceu ao rei sírio. E então, o que que eu aprendo com isso, Vitor? Que às vezes existem coisas que Deus te dá, existem coisas que Deus te dá e que Deus nos dá, e a gente muitas vezes negocia aquilo que Deus nos deu. Eram tesouros do templo, eram tesouros de Deus, aquilo não pertencia a Asa, aquilo pertencia a Deus. Entenda que foi Deus, aqueles tesouros que haviam no templo, era das batalhas que Asa havia ganhado com a ajuda de Deus. E então, Asa, ele vai lá, ele pega aqueles tesouros e ele oferece ao rei sírio. E então, agora o que eu quero meditar com você, que existem coisas que Deus nos dá e que a gente negocia, mas que são tesouros inegociáveis. Inegociáveis. O que que é inegociável, Vitor? Inegociável é o teu relacionamento com Deus, inegociável é a tua família, o único tesouro que você vai levar para o céu, daqui da terra. Inegociável é estar na presença de Deus. Entenda que você não pode trocar isso por nada, mas naquele momento, Asa trocou todos os seus tesouros, os seus valores, a sua dignidade como filho de Deus, como um servo de Deus, como aquele que Deus ouvia suas orações e o ajudava muitas vezes.
Muitas vezes nós negociamos coisas inegociáveis. Você não pode negociar a sua família antes de ser um bom homem de oração, antes de ser um pregador, antes de ser qualquer coisa. A Bíblia diz que a sua família é o primeiro ministério. Se a sua casa não estiver em ordem, se a sua casa não estiver em ordem, como você quer ajudar outras pessoas? Entenda. E então, a Bíblia nos diz que veio guerras contra Asa. E Asa, ele morreu. Ele em seu leito de morte, a Bíblia diz que lançou-se sobre ele uma enfermidade nos pés. E ele não pediu novamente ajuda de Deus. Veio uma doença sobre Asa e ele não pediu novamente ajuda de Deus, ele não aprendeu com o seu erro. E então, como ele não pede ajuda de Deus, a Bíblia diz que ele morre. E olha só o que vai nos dizer no versículo 12 do capítulo 16. No 39º ano de seu reinado, Asa caiu doente dos pés, embora sua enfermidade fosse muito grave, contudo até mesmo na sua doença, não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Novamente, ele está lá confiando em homens. E Asa confiando em homens, mais uma vez ele erra. E Deus estava dando uma segunda oportunidade para ele fazer algo certo, para ele buscar a Deus primeiro, antes de buscar a reis, antes de buscar a homens. Deus estava dando uma segunda oportunidade para ele, mas a verdade é que ele não vê isso. E então, Asa morre, e o seu filho Josafá se torna rei de Israel. A Bíblia diz que Josafá foi um rei bom em seus primeiros anos. Veja bem que, mais uma vez, a Bíblia ela enfatiza que estar com Deus durante um período não quer dizer que você vai estar com Deus a vida inteira. Não quer dizer que se você vigiar hoje, você não precisa vigiar amanhã. Sabe o que eu vejo muitas vezes? A gente ora assim, Deus abençoa a nossa semana, mas a nossa semana só vai ser abençoada se nós tivermos um relacionamento com Deus todos os dias, não apenas num domingo de noite, onde nós vamos orar pela nossa semana inteira. Entenda que relacionamento com Deus é para todos os momentos, não é para um único dia da tua semana, não é para apenas um horário, não é para uma hora apenas. Não. Os heróis da fé, eles oravam 12 horas. Existe uma história que eu não vou lembrar de qual herói da fé foi, mas foi um deles, que ele foi orar no seu quarto, ele passou 3 dias orando. E a sua esposa pensou: "Meu Deus, entrou no quarto e não saiu mais, deve ter morrido". E então ela começa a bater na porta e a gritar lá fora, e daí ele sai com os olhos assim inchados de tanto chorar na presença de Deus, e ele pergunta: "O que foi, mulher?". E ela vai dizer: "Você passou 3 dias dentro do quarto". E ele fala: "Mas é que estava tão bom que eu nem percebi". Entenda que estar na presença de Deus é privilégio, não é obrigação. Estar na presença de Deus é a melhor coisa que podemos fazer. E então Josafá, ele foi um bom rei. E o que eu aprendo com isso? Que os erros dos nossos pais podem ser, a gente deve escolher não carregá-los conosco, não seguir exemplos maus. Josafá, ele não segue, primeiramente, alguns dos exemplos de Asa em seus primeiros anos. Ele era um bom rei, mas a Bíblia diz que outra vez ele fez aliança com reis ímpios, e isso foi mais uma vez uma intempérie do seu reinado. E o que eu aprendo com isso? Que a gente deve sim tomar posição diante de Deus e quebrar heranças espirituais dentro da sua família, dentro da sua casa. A Bíblia diz que aquilo que os nossos pais fazem espiritualmente continua por 3 gerações. Imagina só, uma coisa que teu avô fez e hoje você carrega contigo o mesmo erro do teu avô. Uma coisa que teu bisavô fez, que o teu pai carrega com ele. Mas se teu pai fez, você também vai fazer.
entende? Que vai se renovar por mais 3 gerações. E isso é uma herança espiritual. A gente deve tomar posição e quebrar heranças espirituais dentro da nossa casa. Tomar posição e declarar: Jesus, a minha família é tua. Jesus, o meu coração é teu, os meus filhos são teus, eu sou teu. E hoje eu estou na tua presença, Senhor, para tomar posição dentro da minha casa como sacerdote do lar e quebrar heranças espirituais sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos. Então é isso que eu quero falar. A gente não deve negociar tesouros inegociáveis na presença de Deus. E a gente deve tomar posição de sacerdote do lar para quebrar, quebrar heranças espirituais. E relacionamento com Deus não é sobre um momento, é sobre toda a vida. A gente deve escolher passar talvez 80 anos na presença de Deus para viver uma eternidade com Ele. Mas o que é 80 anos perto de uma eternidade? Tá bom, pessoal? Bora lá? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua presença, Pai. Por mais esse início de manhã, onde, Senhor, ouvimos a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha ter sido de encontro ao coração das pessoas que a ouviram, Senhor. E Deus nos abençoa, Pai, para que nós venhamos, Senhor, cada vez mais a te amar, cada vez mais buscar ter um relacionamento contigo. Pai, eu te peço, Jesus, para que aqueles que ouviram essa palavra e viram que existem heranças espirituais dentro da sua vida, Senhor, eu declaro agora, em nome de Jesus, está quebrada. Em nome de Jesus, eu repreendo toda herança espiritual maligna da vida dessas pessoas, Pai. Senhor, eu te peço um ótimo dia para nós. Esteja conosco, Deus. Fica conosco, Pai. Nos guia e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção, né, pessoal? Palavra abençoada. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe tua família, que Deus continue com você, no teu trabalho, onde você estiver. Até a próxima quarta-feira, em mais um Amanhecendo na Graça. Ao pessoal que vai ver depois no ao vivo, o gravado, ao vivo é agora, né? Muito obrigado, tá, pessoal? Curta, compartilhe, nos ajude a crescer com o canal Meditando na Graça. Abraço.